Bom, antes da gente começar a falar desse vídeo, vale lembrar que o documentário, ele tem algumas cenas um pouco mais, não pesadas, mas ele pode trazer gatilhos pra você, ainda mais pela questão de relações familiares, ou até tema de depressão, porque a Priscila tinha uma depressão e até uma crises, assim, até de bipolaridade. Olá pessoas, tudo bem? Aqui é a Rafa, do canal das Leituras da Rafa, e hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho mais sobre a história e o desaparecimento da Priscila Belfort, a irmã do Vitor Belfort, e também comentar um pouquinho sobre a série que inaugurou na Disney Plus na semana passada, que chama Volta Priscila, que conta todos os bastidores da vida da Priscila Belfort antes dela desaparecer, sobre o desaparecimento, e também conta um pouquinho do que a família tem de ideia que pode ter acontecido com a Pri. Bom, antes da gente começar a falar desse vídeo, vale lembrar que o documentário, ele tem algumas cenas um pouco mais, não pesadas, mas ele pode trazer gatilhos pra você, ainda mais pela questão de relações familiares, ou até tema de depressão, porque a Priscila tinha uma depressão e até uma crises, assim, até de bipolaridade. Então, se você tem algum problema com isso, se esses são vídeos que podem te dar gatilho, eu peço que você não assista esse vídeo aqui no canal e também que você não assista o documentário. Mas, caso você tá tudo bem com essas questões ou você consegue lidar bem com isso, bora lá. Eu vou contar primeiramente um pouquinho sobre a vida da Priscila Belfort e o desaparecimento, e depois vou contar o que eu achei da série, beleza? Então, antes de a gente começar, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, é @nasleituras_da_rafa, me segue no TikTok também, que é @nasleituras_da_rafa. Eu tenho tentado postar bastante coisa nova no TikTok e também lá no Instagram, mas, né, e aqui no YouTube a gente tá tentando aí criar um vínculo maior entre as três redes sociais, mas me segue lá que é muito importante. Mas vamos começar. A Priscila Belfort era a irmã mais velha do Vitor, tá? E aí morava praticamente só a Priscila e a mãe dela, a Jovita. O Vitor, na época que a Priscila desapareceu, ele já estava meio que vivendo entre o Brasil e entre os Estados Unidos, porque pra quem não sabe, ou pra quem, né, não conhece muito bem o Vitor Belfort, ele é um lutador de MMA, ele foi um dos grandes lutadores de MMA nos anos 90, tecnicamente foi ele que deu a entrada no Brasil nessa categoria de luta, e nessa época o Vitor tinha acabado de casar mais ou menos uns 6 meses com a Joana Prado, que nos anos 90, para quem lembra, era a feiticeira, um símbolo sexual que o Brasil teve aí de grande repercussão. O Vitor e a Joana se casaram depois de um tempo separados, e aí os dois participaram da Casa dos Artistas, que era um programa do Silvio Santos que tinha no SBT, que basicamente era igual ao Big Brother, só que nesse programa eram artistas que ficavam numa casa, e aí por coincidência o Vitor e a Joana se reencontraram e acabaram se casando. A Priscila, ela morava no Rio com a mãe dela, como eu já falei, com a Jovita. Os pais deles, né, já eram divorciados desde que eles eram pequenos, tipo, desde que a Priscila tinha uns 7 anos e o Vitor uns 6, porque a diferença de idade deles é mais ou menos 1 ou 2 anos, é uma coisa bem pouca, assim, entre um e outro. E eles viviam juntos, elas viviam juntos no Rio, o pai também estava sempre presente na vida deles, né, mas assim, não tanto com a mãe, porque a mãe e o pai tinham alguns problemas de entendimentos, né. A Jovita era uma mulher mais nova, quando casou com o pai do Vitor e da Priscila, e ele era um cara mais de idade, não sabia lidar muito com a beleza da Jovita, mas os filhos tinham uma relação muito boa com o pai, eles eram muito próximos do pai, a ponto de que quem inseriu o Vitor e a Priscila no mundo dos esportes foi o pai. Então, desde pequeno, ele gostava muito de competir e queria muito que os filhos também fossem atletas, também competissem. A Priscila jogou tênis por muito tempo, era um esporte que ela gostava, mas ela não gostava muito de competir. Era uma menina um pouco mais assim, fechada, ela ficava mais ali no seio familiar. Já o Vitor acabou se apaixonando muito pelo esporte, por luta, e acabou desenvolvendo essa carreira aí que ele teve no MMA, no UFC. Bom, o que aconteceu? A Priscila, ela morava com a mãe e ela tinha alguns problemas de depressão. Quando ela estava mais ou menos para terminar o colegial, ela resolveu fazer um intercâmbio para os Estados Unidos, porque na época todas as amigas dela estavam fazendo e ela achou muito legal de fazer também.
ela acabou indo pra uma cidade muito no norte dos Estados Unidos, que eu vou deixar aqui o nome pra vocês, que é uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar, mas era uma cidade muito fria, que nevava o ano inteiro, muito diferente da realidade que a Priscila tinha ali no Rio de Janeiro. Ela amava praia, amava calor. A própria Jovita fala na série que ali na casa dela ninguém gostava de frio. O negócio deles era realmente calor. Então, assim, começou que a Pri foi fazer esse intercâmbio e a mãe já era meio contra, porque achou que talvez ela ainda não fosse madura o suficiente para sair numa aventura tão grande. No começo a Priscila se deu muito bem na escola americana, com a família que ela estava inserida. Ela era considerada até muito popular, só que com o tempo a irmã mais velha dela começou a ficar com um pouco de ciúmes, até porque a Priscila era convidada para muitas festas dos colegas da escola e essa irmã mais velha não. Aconteceu um final de semana que a Priscila acabou sofrendo um acidente, quebrando a perna. Isso fez com que ela passasse quase 3, 4 meses imobilizada na cama. E isso criou um grande problema, porque ela acabou se acometendo da depressão. E como era muito longe, a gente tá falando dos anos 90, não tinha essa questão do celular, da gente poder ligar todo o tempo pra mãe, pro pai. Então, assim, basicamente ela se comunicava com os pais, com os amigos, por cartas, e ela também tinha um diário, que ela sempre escrevia coisas que ela estava pensando, que ela estava sentindo, e isso é uma coisa que eu vou comentar depois sobre a série, que eu achei muito interessante. E aí, toda essa confusão foi se agravando, né, essa questão dela não conseguir se mexer, dela não conseguir sair, e aí a mãe da Priscila, a Jovita, pediu pro pai ir buscar ela, e ele acabou indo, e ela acabou voltando antes do tempo pro intercâmbio. A mãe dela fala que esse foi um momento de grande virada para Priscila, porque a partir daí ela tinha grandes períodos de depressão profunda e grandes períodos que ela se sentia muito bem. A Priscila, ela não tinha assim muitos sonhos, ela não falava muito o que ela queria fazer da vida. Então, basicamente, ela vivia meio que a mesma vida que a família vivia. Como o Victor estava começando a fazer sucesso, estava começando a ser um cara mais visto nos Estados Unidos, a Pri trabalhou um bom tempo com ele nos Estados Unidos. E as amigas até falam que acharam que isso também foi uma coisa que pesou muito na cabeça dela, porque ela não tinha muitas vontades próprias. A família meio que obrigava ela a seguir aquela coisa. Então ela cuidava da parte de propaganda do Victor, da parte de treinamentos e coisas assim. Bom, a Priscila sumiu em 2004, no dia 9 de janeiro de 2004. Se eu estiver enganada, eu ponho a correção aqui embaixo. O que a mãe da Priscila conta sobre esse dia? A Priscila acordou com muita cólica, muita dor, e a mãe dela já tinha percebido que ela estava entrando de novo naquela área ali meio perigosa da depressão. A Pri, na época, namorava um rapaz que a família meio que não conhecia muito bem, a família não conhecia ele direito, não sabia se gostava muito dele. As poucas relações assim que a mãe e o irmão, né, até o pai teve com esse namorado dela, eles acharam ele um pouco diferente do que a Priscila estava acostumada. Mas de toda forma eles gostaram do cara, tentaram trazer o cara pra família, ali pro meio, né, dos amigos, tudo, que eles eram sempre muito unidos, até porque a Priscila demonstrava que gostava muito desse rapaz. Ninguém fala o nome desse rapaz, mas na internet, se você procurar, você consegue descobrir quem ele é. Eu não vou colocar aqui o nome dele, porque eu não acho que faz sentido. Só que na primeira semana de janeiro, a mãe da Priscila começou a perceber que ela já estava meio desanimada com o relacionamento, que alguma coisa tinha acontecido, porque ela pouco falava do namorado, ela não queria muito sair, o rapaz meio que parou de ir na casa dela, e a Jovita começou a ficar um pouco encucada com essa história. No dia que a Priscila desapareceu, como eu falei, ela acordou com cólica, e a mãe ficou um pouco brava com ela, porque falou que ela, né, tinha que ir trabalhar, porque a Priscila estava fazendo corpo mole, já era a segunda vez na semana que a Priscila queria faltar, e a mãe dela ligou a psiquiatra dela, conversou, e a psiquiatra, né, psicóloga, convenceu a Priscila de ir trabalhar. Então a Priscila levantou, a mãe dela deu remédio para ela de cólica, e ela foi trabalhar normal, um pouco contrariada, mas foi trabalhar. A mãe sempre dava carona para Priscila, porque ela trabalhava ali no centro, num setor de esportes do estado, da prefeitura do Rio de Janeiro. Eu não tenho muita certeza, porque também eles não falam muito desse trabalho da Priscila. E aí, a mãe dela deu carona até lá, ela desceu do carro, a mãe dela deu tchau, ela cruzou a frente do carro para atravessar no farol, e aí depois disso, praticamente a mãe dela nunca mais viu ela. A irmã do lutador Vitor Belfort está desaparecida. Ele é um dos 5 maiores atletas do mundo.
O lutador Vitor Belfort e a esposa Joana Prado resolveram fazer uma campanha de apelo à sociedade. Eles eram alvo de toda a atenção, de todo o carinho do público. A tua mãe deixou ela lá para o trabalho. Ela trabalhava na Fundação Rio Esporte. E até agora a gente não tem notícia, não tem sinal. O que realmente aconteceu? Onde está a Pri? Aqui o último abraço de Priscila. Não tinha motivo dela desaparecer. Te amo, Vitor, um beijo. Os bombeiros encontraram uma cabeça na Baía de Guanabara. A polícia do Rio prendeu 3 pessoas que podem estar envolvidas no suposto sequestro de Priscila Belfort. Como é que a gente faz? Vou ter que mandar um dedo dela? Elaine confessou que assassinou Priscila Belfort. Ela trouxe um delegado ao local onde Priscila teria sido enterrada. O que você faz de errado, você esconde, uma hora vai ter que levantar o tapete, vai ser exposto todo mundo. Faz parte da vida a morte. Vai desaparecer, não. Policiais dizem que estão bem perto de descobrir o que realmente aconteceu. Você que conversou com o meu repórter, confia e volta a ligar, ainda hoje, se possível. Estão mentindo muito sobre o caso. Todo mundo é suspeito, desde que prove o contrário. Isso é a única coisa que eu tenho certeza, que alguém sabe. E as pessoas do trabalho narram que ela estava bem normal naquele dia. Ela chegou, cumprimentou todo mundo. Só que aí agora a gente tem algumas versões diferentes do desaparecimento da Pri. Algumas pessoas falam que ela subiu, trabalhou até a hora do almoço, desceu e depois nunca mais foi vista. Algumas pessoas já falam que ela nem subiu para trabalhar. Ela entrou, colocou a bolsa e já saiu e já desapareceu. Como naquela época não existiam câmeras de segurança que nem a gente tem hoje em dia, e também as pessoas não tinham celular nem nada do tipo, fica muito difícil realmente entender qual foi o horário que a Priscila saiu do serviço ali e desapareceu. Quando foi umas 9, 10 horas da manhã, a mãe da Priscila recebeu uma ligação do namorado dela. Só que a mãe achou estranho, porque o namorado e a Priscila trabalhavam no mesmo prédio, só que em andares diferentes. E o namorado ligou pra Jovita e falou assim: oi, a Priscila veio trabalhar hoje? E aí a mãe dela respondeu: claro, foi trabalhar. Ah, é porque eu não encontrei ela. Só que a mãe já começou a achar estranha essa ligação, por quê? Eram quase 10 horas da manhã e ele estava ligando de um lugar com muito barulho. E a mãe perguntou: mas de onde você está ligando? E ele falou: ah, aqui do orelhão. E aí, novamente, a mãe dela começou a achar estranho. Porque esse namorado da Priscila, ele tinha celular. Naquela época, os celulares eram uma coisa assim, mais só pra ligação mesmo. Aquela coisa, acabou a bateria, acabou. Você não consegue falar mais com a pessoa, né? Era aquela coisa, não é da gente carregar celular todo dia. Naquela época, geralmente, o celular durava 3, 4 dias a bateria. Porque a gente tinha muito menos o costume de estar o tempo todo com o celular na mão. Aí a Jovita pediu para a irmã dela dar uma passada lá no escritório e ver a Priscila. Só que aí também tem duas hipóteses, duas situações bem diferentes. Algumas pessoas falam que quando a irmã da Jovita passou lá, a Priscila não estava mais lá. E outras pessoas falaram que quando a irmã da Jovita foi lá, a Priscila ainda estava lá. E aí também, assim, fica um pouco difícil de entender qual foi o horário que a irmã da Jovita, a tia da Priscila, realmente passou por lá. Acontece que algumas pessoas falaram que viram a Priscila indo em direção à saída na hora do almoço. Falaram que viram ela saindo do prédio, atravessando a rua e entrando numa outra avenida bem grande ali do Rio de Janeiro. E a partir desse momento, a Priscila desapareceu. E já fazem 20 anos que a Priscila está desaparecida e ninguém tem sinal, nunca foi dado nenhum tipo de sinal verdadeiro sobre o desaparecimento dela. Claro que todo esse tempo já apareceram várias hipóteses. E até apareceram pessoas que falaram que viram a Priscila. Como a gente já viu no documentário, surgiram primeiramente uma mulher que falou que tinha visto a Priscila ser sequestrada, entrar no carro, e depois descobriram que essa mulher só estava fazendo tudo isso porque ela se apaixonou pelo delegado do caso, ela queria ficar próxima do delegado. E depois, mais pra frente, apareceu uma outra mulher com uma versão muito mais forte, que até levou a grandes índices de investigação, que a Priscila havia sido sequestrada por causa de uma dívida de drogas que ela e o namorado tinham com alguns bandidos e traficantes do Morro da Providência, que era um morro, a entrada dessa favela dá bem ali perto do trabalho da Priscila. Essa mulher que falou que sequestrou a Priscila, depois acabou falando que matou ela, tinha dado um tiro nela e tinha jogado ela num terreno. A polícia, claro, que fez escavações no terreno inteiro. Só que cada dia que passava, essa mulher começava a dar
outras versões para a história. Primeiro ela falou que tinha matado a Priscila, depois ela falou que não tinha matado a Priscila. Primeiro ela falou que ela tava com a Priscila, ficou mais ou menos 2 meses com ela em cativeiro, depois ela foi morta. Depois ela falou que só viu a Priscila no começo, depois não tinha mais visto a Priscila, não sabia o que tinha acontecido. Nesse terreno que ela indicava que era onde a Priscila tinha sido morta e deixado o corpo, a polícia não encontrou nada. Encontrou algumas roupas, umas sandálias, mas não tinha como provar que realmente aquilo era da Priscila. Porque tecnicamente ela ficou em cativeiro por 2 meses. Então ela podia ter trocado de roupa, alguém podia ter dado outro tipo de roupa pra ela, ou até talvez cortado o cabelo, feito alguma coisa pra ela meio que passar desapercebida por onde eles estivessem. E aí, depois de muito tempo dessa investigação que nunca deu em nada, a mulher começou a falar que não sabia, não tinha certeza do que estava falando, e a polícia simplesmente ignorou essa mulher. A família da Priscila Belfort, tanto a Jovita quanto o Vitor e até quanto a Joana Prado, eles falam que eles acharam muito errado essa mulher ter sido totalmente desconsiderada depois de tantas coisas erradas que ela falou, tantas informações que não batiam. Porque na imagem da mãe da Priscila, essa mulher era meio maluca, mas ela tinha muita certeza do que ela estava falando. Essa mulher foi presa. E aí depois disso, várias outras teorias apareceram. Falavam que ela podia ter sido sequestrada por um traficante lá do Morro da Providência. E depois esse traficante foi assassinado numa invasão da polícia ao morro. Depois, assim, falaram que tinham visto a Priscila em São Paulo. E aí foram atrás disso. Chegaram até ver uma mulher andando em cima de um trem aqui em Diadema, em São Paulo. E aí vieram atrás dessa mulher e descobriram que não era. Mas aí já tinham se passado quase 5 anos de desaparecimento. Então, assim, todo o tempo a família recebia indícios e indicações de onde a Priscila podia estar. A família continuou procurando, continuou buscando, mas nunca nada dava em nada. Tipo assim, nada chegava numa conclusão real de a Priscila tá morta, a Priscila tá presa, a Priscila realmente desapareceu. O namorado dela na época falou que achou que ela tinha sumido por vontade própria, que ela simplesmente tinha ido com as próprias pernas dela embora. O que a família desconfia muito, porque ela não foi embora com bolsa, com documento, nada. Ela não tinha R$1 no bolso nem na carteira e a conta bancária da Priscila nunca mais foi movimentada. Então a família acredita que se a Priscila tivesse sumido por vontade própria, ela teria tentado mexer na conta ou alguém no Rio de Janeiro teria visto ela, porque ela era uma menina muito bonita. E mesmo assim, como estava no Brasil inteiro divulgando fotos, falando dela, era muito difícil ela simplesmente ter entrado no bueiro e desaparecido. Ninguém mais na face da terra ter conseguido ver a Priscila. Uma coisa que a família fala que ficou muito brava foi que o namorado dela nunca foi investigado de fato. Ninguém nunca pegou o namorado dela e falou, olha, o que aconteceu? Não sei o que lá. O namorado dela simplesmente deu uma versão. Ele era um cara de muito dinheiro, muito poder na época. O pai dele era parece que ex-prefeito ou ex-vereador do estado do Rio de Janeiro. Então ele tinha meio que costas quentes. E a polícia simplesmente nunca deu um real significado, um real motivo de nunca ter investigado esse namorado. A família da Priscila luta até hoje, continua buscando qualquer tipo de informação que possa haver da Pri. Então, assim, ainda eles divulgam fotos, eles ainda estão dando uma recompensa para quem tiver alguma informação verídica. E a polícia do Rio de Janeiro fala que está investigando talvez novas ideias, novos fatos do que pode realmente ter acontecido com a Priscila. O que me entristece muito nessa história toda, e principalmente que você percebe vendo a série, é que a mãe da Priscila, ela simplesmente parou de viver em prol de buscar a filha. O próprio Vitor Belfort fala que ele falou para a mãe dele que ele não sabia o que era perder uma filha, mas ele sabia o que era perder uma mãe, porque a mãe dele praticamente havia desaparecido durante todos esses anos. A vida da mãe era só ficar atrás da Priscila e chorar, e entrar em depressão, e passar por momentos muito difíceis. Claro que o Vitor entende, porque ele também passou por um momento de depressão muito grande. Ele e a Joana Prado quase divorciaram, né? E o Vitor, assim, ele continua lutando, continua sendo, assim, um atleta muito forte, mas sempre fazendo tudo em prol de encontrar a irmã. E aí, depois de um tempo, a mãe do Vitor Belfort começou a trabalhar na prefeitura do Rio de Janeiro, numa célula ali interna dele sobre pessoas desaparecidas, né? Ela fala que ela usa muito essa ânsia, essa saudade que ela tem de encontrar a Priscila, de ver a Priscila, como forma de canalizar isso, de uma forma de buscar outras pessoas desaparecidas.
Ela fala que até hoje eles já encontraram algumas pessoas mais velhas, até crianças desaparecidas, e que pra ela é como se cada dia que ela encontrasse alguém que sumiu, era como se a Priscila tivesse voltado pra ela. E que ela acredita que a Priscila não está morta, porque, como ela mesmo diz, se não tem corpo, eu não posso provar que minha filha morreu. Talvez ela esteja por aí, desmemoriada, talvez alguém sequestrou ela, algo do tipo. A verdade, gente, é que, agora falando do documentário, o documentário é muito incrível, o documentário é muito bonito. Desde muito tempo, desde muito pequena, eu ouço muitas histórias sobre o desaparecimento da Priscila Belfort, mas eu nunca tinha, assim, visto nada, nunca tinha entendido como a Priscila era de verdade. E no documentário, o que é muito legal é que os familiares, a mãe dela, divulga vários vídeos assim de família, deles na praia, deles em casa, da Priscila mostrando as obras de arte que ela fazia, porque ela gostava muito de pintar. Ela era uma menina que tinha uma veia artística muito grande. Então eles mostram ela com os amigos, ela em festa de casamento, eles no Havaí, que eles moraram um tempo, ela brincando com o Victor, né, aquela relação de irmão, ela com a mãe, ela com os cachorros que ela tinha. Então, assim, é muito legal ver essas fitas, porque você realmente consegue ter uma ideia palpável de quem era a Priscila. Não que ela é só uma foto de uma pessoa que desapareceu, mas que ela era uma pessoa de verdade que, em questão de horas, nunca mais foi vista, e há mais de 20 anos a família tá atrás dela. Então, assim, é muito delicado essa parte no documentário. Eu fiquei, assim, extremamente emocionada, porque também eles narram vários trechos do diário dela, e o diário dela, assim, ela, por ser tão jovem, ela tinha uma mentalidade e um pensamento das coisas, assim, muito evoluída, sabe? Ela falava muito sobre ela sendo com a companhia dela se amar, dela buscar o que ela desejava, que ela não gostava de ficar sozinha. Então, assim, ela era muito madura para a idade dela. E isso foi o que eu mais gostei no documentário, porque a gente conseguiu ter uma ideia mais forte de quem realmente era a Priscila Belfort. Um dos motivos da Jovita ter feito esse documentário era para poder mostrar para os netos quem era a tia deles. Meus filhos nunca conheceram a tia. Eu vou poder agora mostrar imagens da minha irmã que eu nunca tinha visto. Eu vejo como que ela era a luz da família e eu tô com saudade dela. Parece que, assim, eu conheci ela. Eu amo a minha tia, só isso que eu tenho. O Victor Belfort e a Joana Prado têm 3 filhos, 2 meninas e um menino, e a vida toda eles cresceram ouvindo sobre a tia Pri, mas eles nunca tinham visto de verdade quem era a tia Pri. E essa é uma cena muito bonita do documentário, mas pro final, que eles reúnem a família e começam a assistir essas fitas de gravação, né? De viagens, de passeios, de festas. E os sobrinhos ficam ali assim, encantados com quem a tia dele era de verdade. E eles também falam que eles acreditam que ela um dia ainda vai voltar. E que eles vão poder conhecer a tia. E eles vão poder ter um relacionamento muito legal com elas. Eu achei muito incrível que a menina mais velha do Victor Belfort é a cara da Priscila Belfort. Se vocês verem no documentário, vocês vão também ter essa mesma percepção. Parece que ela é a tia muito mais nova, assim. E eles são muito bonitinhos. O jeito que eles falam da tia, o carinho que eles têm por essa pessoa que eles nunca conheceram, é incrível. Eles falam que sentem falta da tia, que querem muito ver a tia de novo. Então, esse é um documentário que eu digo pra vocês, assim, que é muito emocionante ver. E faz muita gente refletir sobre o que acontece com essas pessoas que desaparecem, sabe? Como é que a polícia às vezes não tem um zelo de realmente ir atrás dessas pessoas? Antigamente, a regra, né, que se dizia, era que você tem que esperar 48 horas pra uma pessoa ser considerada desaparecida. Isso não existe mais, gente. Eu vou deixar até bem claro aqui, que é uma coisa que é importante ser falada. A partir do momento que uma pessoa que você conhece some, você perde o contato com ela, algo que foge do normal dela, essa pessoa já pode ser considerada desaparecida. Você já pode ir na polícia, você já pode fazer um boletim de ocorrência sobre isso, tá? Então é muito importante a gente ter isso na cabeça, porque em 48 horas a pessoa pode ter simplesmente realmente morrido, sabe? Mas se você consegue fazer aquilo antes de 24 horas, as chances de você encontrar a pessoa com vida são 3 vezes maior. Então fica aqui um recado para vocês. Caso você tenha alguma pessoa próxima de você que
desapareceu por alguns minutos e você tá vendo que ela tá tendo atitudes diferentes do normal, a pessoa que você fala todo o tempo e ela tá começando a demorar para responder, ou sei lá, a pessoa simplesmente desaparece, já entre em contato com a polícia, já faça um boletim de ocorrência de desaparecimento, porque você pode aumentar muito a chance de encontrar essa pessoa com vida. Bom, esse vídeo eu acho que é até muito triste de eu fazer, porque eu fiquei assim dias refletindo sobre o que pode ter acontecido com ela e aonde ela pode ter ido parar, sabe assim? Eu realmente não gosto de pensar na ideia que talvez ela tenha morrido e esses anos todos a mãe tá procurando ela em vão. Uma teoria que o Vitor e a Joana têm, que talvez pode até ser algo que tenha acontecido, é que a Priscila estava grávida desse namorado e talvez ela tenha ido fazer um aborto, né, em alguma clínica ilegal, porque a Joana, alguns dias antes do sumiço da Priscila, conversou com ela e ela falou que ela estava com a menstruação atrasada, não sabia se podia estar grávida ou não. Como ela disse no dia que ela estava com cólica, talvez fosse de verdade, talvez fosse alguma mentira, talvez ela já tivesse tomado algum remédio para fazer esse processo de aborto. A verdade é que ninguém sabe. E aí eles falam que talvez ela pode ter ido fazer um aborto, não deu certo, e eles simplesmente sumiram com o corpo dela para que não haja culpa entregue a ninguém. A questão é que hoje em dia, se realmente houve crime, se realmente a Priscila foi assassinada, esse crime já prescreveu. Porque no Brasil o crime de homicídio prescreve com 20 anos e já passou 20 anos. Então o principal apelo da família em fazer também esse documentário é pedir que, caso alguém tenha cometido esse crime contra a Priscila, tenha sequestrado e assassinado ela e não queira falar, agora a pessoa pode falar. Porque tecnicamente o crime já prescreveu. Essa pessoa não pode ser julgada e nem presa para a questão do assassinato. Mas eu acho que é muito importante porque essa família merece saber o que aconteceu com a sua ente querida, né? Ela não esteja morta, ela talvez esteja ainda por aí, em alguma situação que ela não possa voltar para a família ou algo do tipo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse documentário, se você já assistiu ou não, deixa aí nos comentários o que você acha. Novamente, se você tiver alguma notícia sobre o desaparecimento da Priscila ou sobre o desaparecimento de qualquer pessoa, porque no Brasil, diariamente, mais de 20 pessoas desaparecem e quase 10 dessas 20 pessoas são crianças. Então, se você tem alguma informação, saiba onde a Priscila pode estar ou alguém que seja desaparecida, liga no Disque Denúncia, tá bom? É totalmente sigiloso, você não precisa se apresentar, não precisa falar quem você é, se identificar, mas vamos ajudar. Quem sabe a Priscila voltar para casa e outras pessoas também terem o direito de voltar para as suas famílias. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.